O meu aniversário tá chegando e eu resolvi me dar de presente o Pegasus 37. Hoje eu dei o primeiro trote e quero contar pra vocês as minhas experiências. Se você ficou curioso, fica aí que a gente já vai falar. Meu nome é Fernando e você tá no canal Bem Corrido. E o que falar do Pegasus? O Pegasus é o flagship da Nike, ou seja, é o carro-chefe da marca, onde a maioria dos investimentos são colocados nesse tênis, seja eles de desenvolvimento, seja de tecnologia, seja de divulgação ou até mesmo de fabricação. Então, o Pegasus sendo o carro-chefe da marca, a Nike utiliza a estratégia de fazê-lo muito competente em várias áreas. Fazendo uma analogia, seria como se fosse um tênis Rodrigo Hilbert, ou melhor, Leonardo da Vinci, alguém que transita em múltiplas áreas com grande competência. E esse é o caso do Pegasus, porque ele é muito bom nos quesitos de amortecimento, durabilidade, conforto, design, tecnologia, resposta, etc. Apenas para situar, eu já tive o Pegasus 34, o 35 e agora o 37. Com todos eles eu rodei pelo menos 400 quilômetros. Uma característica interessante do Pegasus é que sempre na versão ímpar do tênis é que são feitas maiores modificações no modelo. Esse ano provavelmente deve sair a versão 38, mas não espere grandes mudanças nessa versão. A Nike faz isso justamente para poder economizar alguma coisa nos seus ferramentais de produção do modelo. Bom, agora que a gente já fez as apresentações de quem é e para quem ele veio, vamos falar sobre os detalhes desse aqui. Nesse canal eu sempre começo pelo lado de baixo, que é a sola, e aqui a gente tem que falar que a sola do Nike Pegasus, por ser um tênis de rodagem, ela é feita em borracha carbonada, que é uma borracha um pouco mais firme. No entanto, é uma característica dessa borracha durar mais. Conforme a gente pode ver, é um tênis que tem bastante área emborrachada, logo é um tênis que deve durar bastante no quesito desgaste de borracha. Uma coisa inteligente no design do Pegasus são essas estruturas na lateral do tênis, implementadas no formato de insertos de borracha, que são chamados de crash rails. Essas borrachas garantem ao tênis uma maior durabilidade, haja visto que o corredor mediano irá iniciar a pisada com a lateral do tênis e então vai haver um movimento de pronação, que é o movimento para dentro do tênis. Então, com esse reforço, se garante que o tênis vai ter uma durabilidade muito maior, seja você um pronador ou um supinador. Agora, vamos subir um andar, indo para a entressola, temos uma novidade aqui, que é a adoção da espuma React, diferentemente das outras versões que anteriormente usavam a espuma Cushlon. A espuma React já foi usada no Pegasus Turbo, no entanto, o Pegasus Turbo é um modelo diferenciado, porque ele usa a espuma React junto com o Zoom X para ser um tênis mais leve. A espuma React tem a característica de ser mais macia do que a espuma Cushlon, e isso eu pude perceber logo no primeiro calce, tendo a impressão de que ele é um tênis mais molenga do que o Pegasus anterior, ou seja, o 35 ou o 34. Outra diferença notável é que novamente a Nike mexeu na questão das cápsulas de Air Zoom. Até o Pegasus 32 se tinha a cápsula de Air Zoom somente na parte de trás, no calcanhar do tênis. Depois no 33 resolveu colocar no calcanhar e na frente, 34 manteve, 35 ela resolveu mudar de novo com aquela onda do Breaking Two, colocando uma cápsula de Air Zoom inteiriça, como se fosse uma placa de carbono. Manteve isso no 36 e agora no 37 ela resolveu colocar somente na parte da frente essa cápsula de Air Zoom. Essa cápsula de Air Zoom na parte da frente do tênis era mais usado nos designs dos tênis de competição e performance da marca, a exemplo do Zoom Fly da primeira edição, acredito que seja de 2013, e também no Zoom Elite, modelo que já foi descontinuado, que era um modelo de performance. Eu acredito que essa opção do design de colocar a cápsula somente na parte da frente e mudar a entressola seja para colocar mais amortecimento no calcanhar e colocar mais resposta na decolagem do tênis, que é a parte da frente. Outra peculiaridade desse modelo é que na parte do meio do pé, ou seja, no arco do pé, ele tem um estreitamento na entressola, e para esse estreitamento não afetar a estabilidade do tênis, é feito uma construção como se fosse uma parede que apoia o
arco do pé nessa parede. Outra coisa que a gente pode perceber é que cada vez mais o Pegasus começa a ficar parecido com o Zoomfly, seja na questão de usar a mesma entressola, seja na altura dessa entressola ou até mesmo no formato da entressola. Eu acredito que a estratégia da marca seja para descontinuar o Zoomfly e trazer esses usuários órfãos justamente para a linha do Pegasus. Então assim, exceto pela largura, a entressola dele está muito parecida com a do Zoomfly. Agora, subindo mais um andar, a gente tem o cabedal, que é feito em 3 camadas. Na parte externa do tênis, temos uma malha muito arejada, que tem somente uma costura na parte do fechamento traseiro. Depois, na parte do meio, nós temos uma faixa que sobe desde a entressola e vai sair na parte de cima formando os passadores, que anteriormente eram construídos com um sistema de cadarço chamados flywire e agora são como se fossem bandas. Depois, na parte interna, em contato com o pé, nós temos um mesh um pouco mais fechado, porém mais macio e acolchoado. Esse tênis tem a língua no formato sock fit, ou seja, ela é fixa às laterais do cabedal do tênis, possuindo uma costura nesses locais e na parte da frente, ali onde começam os passadores de cadarços. A língua dele, para ganhar peso, não tem colocado nenhum tipo de acolchoamento. Na parte de trás do tênis, ele tem um contraforte mais estruturado e rígido, e na parte de dentro, dessa vez, eles resolveram colocar menos acolchoamento do que a gente vinha acostumado nas versões anteriores. Agora, falando dos cadarços, ele ajusta o tênis através de 4 passadores e um furo, além do furo extra, que é usado quando se precisa de um ajuste mais competente no calcanhar do tênis. Aliás, eu tenho até um vídeo mostrando como fazer essa amarração, vou deixar no card acima. O cadarço do Pegasus 37 é semi-elástico e quando usado no último furo, ele tem uma sobra razoável para você fazer uma amarração bem competente. Esse cadarço elástico não deve desamarrar com tanta facilidade. Esse tênis possui a palmilha removível e embora seja possível correr sem essa palmilha, eu não recomendo devido ao desconforto que pode acontecer pelas costuras internas do tênis. Eu pesei esse tênis e na minha balança deu 310 gramas no meu tamanho, que é o 43. Cada tamanho que sobe costuma aumentar entre 10 e 20 gramas por medida, ou seja, 43 pesa 310, o 44 deve pesar 320 a 330 gramas. Por ele ser um tênis mais voltado para rodagem, a forma dele é mais larga se a gente comparar com o Zoomfly, no qual ele é muito inspirado, mas a forma é mais estreita. Ainda falando sobre forma, eu sempre recomendo que quando você for comprar um tênis de corrida, que você ou compre um número a mais ou faça o seguinte teste. Calce o tênis, encoste o calcanhar na parte de baixo aqui e deixe sobrando na parte da frente pelo menos o equivalente a um dedo seu. Bom, agora que a gente já apresentou bem os detalhes do produto, eu gostaria de falar as minhas impressões. Hoje eu corri 6 km com ele, eu sei que ainda é uma distância bem curta, mas deu para perceber bastante a dinâmica desse tênis. A forma, o calce, a batida, a transição são bem peculiares da família Pegasus. Então, assim, se você já usou algum outro Pegasus na sua vida, você vai se sentir visitando um velho conhecido, um velho amigo. Tem 2 pontos nesse tênis que eu percebi uma certa diferença das versões anteriores. A primeira delas é quanto ao cabedal, que dessa vez ele é menos acolchoado, menos macio do que das versões anteriores. Por outro lado, ele é mais ventilado do que essas versões. A segunda diferença perceptível é na questão da dureza da entressola, que dessa vez é mais macia do que as versões anteriores que eram em Cushlon. Felizmente, essa maciez extra não interfere na estabilidade do tênis. Toda vez que se faz um tênis mais macio, a tendência é que ele tenha mais desvio para supinação ou para pronação, exagerando esses movimentos. E isso não ocorre nesse modelo. Pelo contrário, ele é um tênis bastante estável, justamente porque ele é voltado para rodagem. Uma coisa que eu gosto bastante na família Pegasus é a aderência. Ele
Ele se comporta muito bem, seja no asfalto, asfalto molhado, grama, cimento, areia, terra batida, enfim, quase todos os terrenos ele vai muito bem, ele é muito versátil. Uma coisa que eu não tenho gostado, que tem acontecido com o Pegasus e com a sua versão mais simples, que é o Inflow, é que a cada versão nova que tem sido lançada, eles têm ganhado mais peso. Por um lado, esse peso extra se traduz em mais conforto e amortecimento, mas por outro, vai ao contrário do que ele se propõe a ser, ou seja, ele se contradiz ao dizer que é um tênis performático, mas pesando o peso de um tênis de amortecimento. Eu acredito que a durabilidade desse tênis seja de aproximadamente uns 700 km em média e que o que se desgaste mais seja o cabedal por ele ser mais fino. A questão do solado e a entressola devem durar bastante, só que depois que passar desses 700 km, a resposta, o conforto e também o agarre dele pode ser que ele comece a escapar e não seja tão gostoso. Bom, essas foram as minhas primeiras impressões sobre o Pegasus 37. Eu vou continuar correndo com esse tênis e daqui a uns 100 km eu faço um vídeo atualizando. Se você ficou com alguma dúvida, posta nos comentários aqui abaixo. Se você usa esse tênis e tem alguma impressão diferente ou igual da minha, posta aí, vamos bater um papo a respeito disso, ok? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês, boas corridas e tchau!